Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolene, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Boa segunda-feira por aí, bora começar mais uma semana. E hoje, no Direito do Trabalho, o TST confirmou a competência da Justiça do Trabalho em ação sobre trabalho infantil em cerâmicas de Mato Grosso do Sul. E no processual civil, o STJ fixou balizas para o uso de medidas atípicas de execução, como suspensão de CNH e passaporte. No direito civil, uma locadora foi condenada a indenizar um motociclista por acidente com carro alugado. E na responsabilidade civil do Estado, o TJMG manteve a condenação de um município por acidente com criança em área de obra escolar. E no penal, o TJSP manteve a absolvição de um réu acusado de tentar matar 3 policiais em São Vicente, por falta de provas suficientes para condenação. Mas antes de começar o episódio, como sempre, a gente vai ler aqui um dos comentários de vocês. E o comentário de hoje é da Rafa Alice, que falou assim: "Bom dia, super atrasada, mas vou deixar meu comentário. Tô muito contente em saber que haverá episódios no domingo, ansiosa." Pois é, pessoal, pra quem não sabe do que a Rafa tá falando, a gente começou a lançar episódios agora em uma edição especial no domingo. Então, se você não conferiu o episódio de ontem, vai lá conferir porque tá muito legal. E diferente dos episódios de segunda a sexta-feira, os episódios de domingo são temáticos, pessoal. Então, independente do dia da semana, você pode escutá-los sem problema. Então, volta lá no episódio anterior depois desse, já deixa o seu comentário, a sua participação e fala pra gente aqui o que vocês acharam. Como sempre, peguem um café, coloquem um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E começando com o direito do trabalho, a 4ª turma do TST decidiu por unanimidade que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação civil pública do MPT sobre o trabalho infantil em cerâmicas de um assentamento em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, reformando decisão do TRT 24 que havia mandado o caso para a Justiça Comum. A ação de 2014 foi proposta contra o município, uma companhia energética e cerca de 30 cerâmicas, após a fiscalização encontrar menores de 18 anos em atividades de risco, sem segurança adequada, escola estruturada ou apoio social. Em primeiro grau, o município foi condenado a implementar políticas públicas e a pagar R$200 mil em danos morais coletivos. O TST aplicou sua jurisprudência no sentido de que a Justiça do Trabalho pode julgar ações coletivas de proteção ao trabalho de crianças e adolescentes, mesmo sem vínculo de emprego formal com o ente público, por se tratar de direitos fundamentais e normas de proteção ao trabalho, como destacou o relator, ministro Alexandre Ramos. Com a decisão, o processo retorna ao TRT 24 para prosseguimento, e o caso reforça o uso da ação civil pública para responsabilizar empresas e poder público na prevenção e erradicação do trabalho infantil em atividades de risco. Agora, vocês sabiam que a partir de 2026 seus lucros serão tributados? Com a aprovação do PL 1087 de 2025 no Senado, lucros acima de R$50 mil por mês vão ter retenção de 10% direto na fonte. E tem mais, viu? Pessoas físicas que receberem mais de R$600 mil no ano entram no imposto de renda progressivo, que pode chegar a 10% para quem ultrapassar 1,2 milhão. Ou seja, empresário que hoje recebe lucro totalmente isento pode começar a sentir uma carga tributária bem maior. E para isso, a DigiContes apresentou 2 estratégias fundamentais. A primeira é a holding patrimonial, uma estrutura que reduz o impacto tributário futuro, protege o patrimônio e ainda organiza a sucessão de forma muito mais segura. A segunda é a proteção dos lucros de 2025, ou seja, tudo que for gerado até 31 de dezembro desse ano pode ser registrado e distribuído até 2028 sem tributação, desde que devidamente comprovado. Se ficou alguma dúvida, é só falar com a Digi. Se planeje agora e evite pagar até 10% a mais de imposto no futuro. O link está aqui na descrição. E agora, com o direito processual civil, o STJ, no tema 1137, definiu critérios para o uso de medidas atípicas de execução, como suspensão de passaporte, da CNH e bloqueio de cartões, com base no artigo 139, inciso 4 do CPC, em julgamento sob rito dos repetitivos. Ficou firmado que essas medidas só podem ser usadas depois de esgotados os meios típicos de cobrança, penhora, bloqueio de valores, pesquisas patrimoniais, e que o juiz deve fundamentar de forma específica a pertinência da restrição, observando proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e menor onerosidade. O tribunal também reforçou que as medidas têm natureza subsidiária não punitiva, ou seja, servem para induzir o cumprimento da obrigação e não para restringir direitos de forma desnecessária. Por isso, sua imposição e manutenção devem ser revistas periodicamente à luz da utilidade para
satisfação do crédito. Com a tese repetitiva, o STJ busca reduzir a insegurança jurídica e uniformizar a atuação dos juízos de execução, influenciando a estratégia de credores e devedores e oferecendo balizas claras para o uso de meios atípicos na cobrança de dívidas. E no direito civil, a Justiça condenou a Movida a indenizar um motociclista que se acidentou após colisão com um carro alugado da empresa. O caso reforça a responsabilidade civil da locadora por danos causados por veículo de sua propriedade, mesmo quando dirigido por terceiro locatário. Na ação, a vítima pediu reparação por danos materiais e morais. A Movida alegou que não participou do acidente e não tinha relação direta com o motociclista, mas o juízo afastou a tese e aplicou a responsabilidade objetiva ligada ao risco da atividade de locação. A sentença destacou que a locadora, como proprietária, responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de acidentes com o veículo que coloca em circulação, independentemente de culpa. A vítima não precisa ter vínculo contratual com a empresa. Basta provar o dano e o nexo com o carro alugado, cabendo ação regressiva contra o condutor, se for o caso. A condenação abrange danos materiais, conserto da moto e despesas do acidente, e danos morais, a serem fixados conforme a prova. A decisão reafirma o entendimento de que quem explora atividade de risco, como locação de veículos, deve responder pelos efeitos que essa atividade gera sobre terceiros atingidos em acidentes de trânsito. O TJMG manteve a condenação de um município a pagar R$50 mil a uma criança de 8 anos que se machucou em área de obra dentro de uma escola municipal, ficando com cicatriz permanente no rosto. O menino entrou na área da obra, apoiou-se em um tapume e foi atingido no rosto por uma telha de zinco, sofrendo cortes que exigiram sutura. A sentença fixou R$30 mil por danos estéticos, R$20 mil por danos morais e R$345,99 por danos materiais. O município alegou culpa exclusiva da vítima, dizendo que o menor desrespeitou a sinalização, mas o tribunal afastou a tese, ressaltando que a criança dessa idade não tem plena noção do risco e que cabia ao poder público impedir o acesso à área perigosa. Aplicando a responsabilidade objetiva do Estado por falha de vigilância, o TJMG afirmou que mera sinalização não basta. É preciso adotar barreiras e controles eficazes, em linha com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o dever de proteção integral. E passando para o direito penal, a Justiça Paulista manteve a absolvição de um homem acusado de tentar matar 3 policiais militares em uma troca de tiros em São Vicente em janeiro de 2022. O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri e depois confirmado pelo TJSP, que entendeu não haver provas suficientes para a condenação. Segundo a acusação, durante operação em um baile funk no bairro Jockey Club, 3 homens teriam recebido a PM a tiros em uma viela, e o réu seria um deles. No confronto, um suspeito morreu, outro fugiu e o acusado foi baleado e preso no local, com a apreensão de uma arma ligada ao fato. Em juízo, o réu negou ter atirado. Disse que estava desarmado e que fingiu estar morto após ser atingido. Uma testemunha protegida afirmou não ter visto ele com arma de fogo. Os jurados concluíram que não havia prova suficiente de que os disparos partiram dele, nem de risco concreto à vida dos policiais, e com base no indúbio pro réu, optaram pela absolvição. O Ministério Público recorreu, mas a 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP manteve a decisão por unanimidade, ressaltando que o veredito não era arbitrário e respeitava a soberania do júri. O acórdão destaca a exigência de provas consistentes em crimes dolosos contra a vida, especialmente em contextos de confronto armado. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição do podcast nessa segunda-feira. E lembrando, pessoal, a partir de agora nós temos a edição especial de domingo. Então, se você ainda não escutou, volta no episódio anterior e escuta. Quero primeiro agradecer, inclusive, o pessoal que comentou na edição de domingo e não largou a gente, mesmo sendo final de semana. Luiz Carlos, Diogo, Ana Bia e Bianca Martins. Já na edição passada, eu quero agradecer a Rafa Alice, Gisele, Ciborgue, Diogo, Reinaldo, Shirley, Akel, Bela, Estudos, Ana Bia, Felipe, Adriele, Guilherme, Bianca Martins e Gilvane. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir o podcast no seu agregador favorito, avaliar a gente com 5 estrelas e também ativar as notificações para não perder nada. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery, que a gente tá sempre repostando por lá. E chegamos ao fim. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.